A vida na Terra passa por um ciclo de evolução e extinção, e é assim que o mundo funciona. No entanto, algumas pessoas acham difícil acreditar que certos animais se foram para sempre. Aqui estão 10 animais pré-históricos que ainda podem existir. Número 10. Moa. Estes pássaros gigantes e sem asas foram vistos pela primeira vez quando as pessoas chegaram às ilhas da Nova Zelândia. Eles eram muito diferentes de outras aves que não voam, como avestruzes, emas e casuares, por não terem asas. Na verdade, o moa perdeu completamente os ossos das asas. Eles eram pássaros extremamente grandes. Os maiores atingiam até 3,6 metros de altura e eram facilmente os maiores pássaros da ilha. Infelizmente, devido à caça excessiva pelos povos maoris, essas aves grandes e majestosas foram extintas entre o final dos anos 1300 e o início dos anos 1500. Mas será mesmo? Na década de 1940, o pintor australiano John Gould relatou ter visto algo como kiwis gigantes na ilha sul da Nova Zelândia. Ele os descreveu como tendo cerca de 1 metro de altura e pés de espora. Os pés com esporas combinavam exatamente com as pegadas encontradas anteriormente na Ilha do Norte. No entanto, uma equipe de pesquisa japonesa investigou a Ilha do Sul em 1978 para ver se existia a possibilidade de que o moa de alguma forma tenha sobrevivido à extinção e estivesse vivendo lá. Eles não encontraram nenhuma evidência para sugerir isso, o que levou muitas pessoas a acreditarem que os avistamentos de moa foram um exagero. No entanto, também vale a pena notar que, embora os pesquisadores não tenham encontrado evidências de um moa vivo na Ilha Sul, isso não descarta a possibilidade de algumas populações de moa ainda viverem em outras partes remotas da Nova Zelândia. Número 9. Urso de cara achatada. Também chamado de urso bulldog, o urso de cara achatada era um gênero de urso pré-histórico que existia na maior parte da América do Norte desde meados do Pleistoceno até cerca de 11 mil anos atrás. Muitos cientistas acreditam que esta criatura pode ser o maior mamífero carnívoro terrestre conhecido que já foi descoberto. Outros têm certeza de que esses animais já estão extintos. No entanto, alguns criptozoologistas pensam que a espécie sobreviveu à extinção e ainda está escondida em algum lugar na América do Norte e possivelmente até na Rússia. Eles pensam isso devido ao pé grande. Eu não estou brincando. Eles atribuem a maioria dos avistamentos de pé grande, especialmente no leste dos Estados Unidos, como sendo, na verdade, avistamentos do urso de cara achatada. Isso se deve ao fato de que esses ursos têm proporções de membros semelhantes às de um gorila, proporções que também são atribuídas ao pé grande. Também houve supostos avistamentos no Canadá, particularmente no norte da Colômbia Britânica, Alberta e Saskatchewan. Os moradores da área costumam contar histórias de grandes criaturas parecidas com ursos que são fortes o suficiente para enfrentar e derrotar um alce adulto. Número 8. Megatério. As preguiças são criaturas pouco intimidantes. Se você de alguma forma tem medo de uma, não se preocupe, você sempre pode ultrapassá-la. Enquanto elas vêm armadas com garras enormes que parecem que podem estripar você sem nenhum esforço, elas apenas as usam para se agarrar aos galhos. No entanto, estas são preguiças modernas. Antigamente, elas tinham ancestrais muito mais ativos e com uma atitude agressiva. Durante a Era do Gelo, uma das criaturas com as quais você não gostaria de cruzar era o megatério. Essas preguiças gigantes mediam até 6 metros de comprimento, maiores que um elefante. Acredita-se que eles morreram por volta de 8.500 anos antes de Cristo. No entanto, os cientistas começaram a acreditar que uma pequena população dessas criaturas aterrorizantes poderia ter conseguido sobreviver em áreas extremamente remotas, como a floresta amazônica. Alguns dizem que eles resistiram por mais 5.000 anos, mas acabaram sendo extintos. Outros dizem que ainda existem até hoje. Antigas lendas amazônicas falam do mapinguari, um animal de 3 metros de altura, armado com garras enormes, pés virados para trás e uma boca extra na barriga. Número 7. Smilodon. Há rumores de que a floresta da Colômbia, do Equador e da Venezuela abriga um grande felino muito peculiar. Ele foi descrito como tendo o mesmo tamanho de um jaguar. No entanto, ao contrário de um jaguar, ele tem presas longas semelhantes às do Smilodon, um gato com dentes de sabre que viveu durante a época do Pleistoceno.
Os moradores chamam essa criatura de tigre danteiro. Os avistamentos desse tigre continuam até hoje, tanto que uma dessas criaturas foi capturada e morta em 1975. A carcaça foi examinada pelo zoólogo Juan Acabar, que a identificou como um Smilodon. Por alguma razão desconhecida, as autoridades paraguaias divulgaram uma declaração de que a criatura era apenas uma onça mutante com uma mandíbula deformada. Infelizmente, hoje os cientistas perderam a chance de investigar melhor o assunto, pois a carcaça foi incinerada. Outros avistamentos deste animal foram relatados desde então. O mais recente, em 1991, quando um caçador afirmou que na estação seca, enquanto caçava na margem esquerda do rio Cairo, ele viu um felino sem manchas, com presas longas e cauda curta, do tamanho de um jaguar, emergindo de uma moita para beber de uma poça de água. Número 6. Mamute. Nenhuma outra criatura da Era do Gelo é mais reconhecível do que o mamute. Eles vagaram pelo deserto congelado da América do Norte e da Europa durante a época do Pleistoceno até cerca de 1700 anos antes de Cristo. Eles são facilmente reconhecíveis devido à sua pelagem e grandes presas curvas que eles usavam para varrer a neve do chão para comer e também para lutar. Eles são considerados extintos e são excelentes candidatos para deixarem de estar extintos. No entanto, até hoje foram relatados avistamentos dessa criatura enorme, especialmente nas áreas remotas da tundra no hemisfério norte. Tribos siberianas relataram grandes animais peludos às autoridades locais, embora não haja provas científicas. O mamute foi citado na Ásia, América do Sul, América do Norte, Rússia e em outros lugares também. Número 5. Plesiosauro. Tenho certeza que você esperava que esse animal pré-histórico aparecesse nesta lista mais cedo ou mais tarde. As pessoas parecem associar essas criaturas com os avistamentos de monstros do lago, principalmente o monstro do lago Ness. Eles são répteis marinhos que viveram na época dos dinossauros. Eles são descritos em diferentes formas e tamanhos. O tipo de corpo com o qual estamos mais familiarizados são aqueles com pescoços longos, corpos grandes e 4 nadadeiras como remos, exatamente como Nessie, o monstro do lago Ness. É amplamente aceito que os plesiosauros foram extintos junto com os dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. Mas isso não impediu que algumas pessoas acreditassem que de alguma forma eles conseguiram sobreviver todo esse tempo. Há uma teoria reveladora entre os criptozoólogos de que todos esses avistamentos de monstros do lago são, na verdade, uma população sobrevivente de plesiosauros que deixaram de viver no oceano e optaram por se mudar para os lagos. Número 4. Gigantopithecus. Milhares de anos atrás, na Ásia, vivia um macaco enorme chamado Gigantopithecus. Ele tinha 3 metros de altura e pesava 450 quilos ou mais. Os pesquisadores acham que ele era algo como um grande orangotango e teria vivido nas vegetações de bambu. Embora existissem no mesmo período, é improvável que eles tenham encontrado nossos ancestrais. No momento em que o homem moderno chegou à Ásia, pensa-se que o Gigantopithecus pode ter deixado a área, eventualmente tornando-se extinto. Contudo, muitos pensam que o Gigantopithecus não foi extinto, mas continua a evoluir e gerar descendentes que vivem até hoje. Descendentes que são tão indescritíveis que muitos pensam que não existem de fato. Eu estou falando de ninguém menos que o pé grande. Se o Gigantopithecus começou a evoluir ainda na Ásia, pode ter se tornado mais humano. Eles também teriam atravessado a ponte terrestre de Bering para cruzar para a América, a mesma ponte terrestre que nossos ancestrais cruzaram há milhares de anos. Número 3. Megalania. O Megalania é uma grande criatura parecida com o lagarto que se assemelha ao dragão de Komodo. Embora habitassem principalmente a Austrália, essa criatura foi citada muitas vezes no século passado, mas na Nova Guiné. No final dos anos 70, houve avistamentos do Megalania. Em julho de 1979, Rex Gilroy foi informado de pegadas dessa criatura encontradas em um campo recentemente arado. Do outro lado do campo, estavam 30 ou mais rastros do que parecia ser um enorme lagarto, mas a chuva arruinou a maioria das pegadas. No entanto, Gilroy conseguiu fazer um molde de gesso daquela que foi preservada. A
pegada se parecia com algo que poderia ter sido feito por um Megalania. Outro incidente inclui um fazendeiro que observou um lagarto gigantesco andando sozinho em um de seus campos. Ele caminhava ao longo de uma cerca de arame, onde o fazendeiro costumava colocar um poste de cerca como guia, estimando que a fera tinha entre 6 e 7 metros de comprimento, o que corresponde ao tamanho real do Megalania. Número 2. Saurópodes. Nas selvas da África Ocidental, há relatos persistentes de avistamentos de uma criatura do tamanho de um elefante, com pele lisa cinza acastanhada, um pescoço longo e flexível, uma cauda muito longa, tão poderosa quanto um crocodilo, e pés com garras enormes. Se a descrição lhe soa familiar, é porque você acabou de ouvir a descrição de um saurópode, grandes dinossauros herbívoros com cabeças minúsculas, pescoço e caudas longos. É universalmente aceito que essas criaturas morreram há 70 milhões de anos. Isto é, até que esses avistamentos sejam comprovados. Os avistamentos desse animal são predominantes no Congo, onde a lenda realmente começou. Os habitantes locais chamavam a criatura de Mokele. Dado que 80% da região de Lacula, no nordeste do Congo, permanece desconhecida, há uma grande possibilidade de que alguns desses animais ainda sobrevivam. Na foto, infelizmente, não importa o quanto eu queira que seja, definitivamente ela não é real. Número 1. Megalodonte. Se há uma criatura pré-histórica que capturou nossa imaginação, ela é o megalodonte. Ele foi o maior tubarão de todos os tempos a nadar nos oceanos do mundo, atingindo comprimentos de 18 metros ou mais. Ele caçava baleias e outros grandes animais marinhos e teria sido o maior predador do oceano em sua época. Existem milhares de rumores que dizem que o megalodonte de alguma forma escapou da extinção e sobreviveu. Por vezes, há um relato de um tubarão-monstro maior do que qualquer coisa já registrada. Sabemos que um tubarão branco típico tem cerca de 5 metros de comprimento, com recorde de 6,4 metros. No entanto, dependendo do relatório, alguns desses avistamentos afirmam ter visto tubarões medindo 12 metros, às vezes até mais. Essas lendas foram criadas desde que os homens foram para o mar. Atualmente, pescadores relataram possíveis encontros de megalodontes no Mar de Cortez e outras áreas onde o oceano é profundo e difícil de explorar. E aí, você acredita que alguma dessas criaturas ainda estejam vivas? Conte pra gente aí nos comentários. Se você gosta de conteúdos como este, não deixe de conferir os vídeos que selecionamos para você em nossas sugestões. E não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever em nosso canal e de ativar as nossas notificações. Até a próxima!